E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa videoaula 58. Hoje, em mais esse encontro sobre segurança e saúde no trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre a NR33, Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados. Reduzindo, espaços confinados. Antes, pessoal, da gente falar um pouquinho sobre a NR33 propriamente dita, vamos antecipar um assunto que a gente vai abordar um pouquinho mais profundamente no final desse nosso encontro, tá? Uma aula sobre a NR33, uma palestra sobre a NR33, um seminário sobre a NR33 não significa a capacitação de trabalhadores para que eles possam entrar em espaços confinados que a NR33 exige, tá? A NR33 estabelece que apenas determinados profissionais são habilitados para ministrar essa capacitação, para passar essa capacitação. Ela tem um turno específico, um número de horas específico, tá? Uma aula sobre a NR33 pode ser dada em 50 minutos. Uma palestra sobre a NR33 pode ser dada em 1h30, tá? Qualquer pessoa que tenha um contato mais rotineiro com a norma, que conheça a parte teórica da norma, pode falar sobre a teoria da NR33, esclarecer alguns aspectos do texto da norma. Agora, capacitação a pessoa tem que ter, como a gente vai abordar no final, a proficiência no assunto, ou seja, ela tem que conhecer a teoria e tem que conhecer a prática. Ela tem que entrar no espaço confinado, ela tem que ter a prática de salvamento, resgate, tá, pessoal? E o curso técnico de segurança no trabalho, ele não dá a proficiência no assunto. É muito comum a gente receber questionamento de técnicos de segurança, de tecnólogos de segurança do trabalho, perguntando se o curso técnico ou o curso de tecnólogo dá essa proficiência no assunto. A resposta é não. Tá, pessoal? Mas no final desse nosso encontro, a gente vai falar melhor um pouquinho sobre isso, ok? Agora, entrando na NR33 propriamente dita, o item 33.1.2 define para a gente o que é um espaço confinado. O espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída e cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Ou seja, tá? Espaço confinado, ambiente não projetado para ocupação humana contínua, meios limitados de entrada e saída, pouca ventilação ou concentração diferenciada de oxigênio, ou mais ou menos. Os três ao mesmo tempo, tá, pessoal? Não é um desses itens, é os três ao mesmo tempo. Não projetado para ocupação humana contínua, meios limitados de entrada e saída e pouca ventilação ou concentração diferenciada de oxigênio. Tá? Exemplos: silo, na agroindústria principalmente, tá? São exemplos de espaços confinados. Não foram projetados para ocupação humana contínua, meios limitados de entrada e saída, pouca ventilação, ok? Para remover contaminantes, etc. Outro exemplo são os tubulões, esse tipo de tubulação aí da imagem, né, que ilustram muita literatura a respeito da NR33. E um outro exemplo que a gente gosta de trazer também são os submarinos. Por que os submarinos? Pouca ventilação, né, e meios limitados de entrada e saída, embora tenham sido feitos para ocupação humana contínua. Então, os submarinos não são exemplos de espaços confinados, tá, galera? Uma vez que eles foram feitos para ocupação humana contínua, como não respeita aqueles três itens que definem o espaço confinado, um submarino não é um deles. Beleza, pessoal? É bom que fique claro que são os três ao mesmo tempo. Tá certo? Vamos adiante. 33.1.1, o primeiro item da norma vem definindo o objetivo da NR33, tá?
Essa norma tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para identificação de espaço confinado, ou seja, você tem que identificar todos os espaços confinados de um estabelecimento, tá? Fazer o seu reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes. Ou seja, você tem que reconhecer os riscos, avaliar esses riscos, monitorar, ou seja, fazer uma medição sistemática, frequente, contínua, esse é o monitoramento, e controlar esses riscos. Ou seja, na impossibilidade de eliminá-los, você vai controlá-los, tá? De forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nesses espaços. Ou seja, o objetivo da NR 33 não é apenas a emissão da permissão de entrada e trabalho, a PET. Muita gente acha que NR 33, permissão de entrada e trabalho. Não é só isso, tá, pessoal? Você tem que reconhecer os riscos, avaliar, monitorar, controlar e identificar todos esses espaços confinados, ok? Vamos adiante. Cabe ao empregador. Evidentemente que a gente não vai trazer todos os itens da NR 33. A gente só vai trazer um ou outro que possa suscitar uma ou outra dúvida e aqueles itens que o pessoal geralmente pergunta para a gente em encontros, nos plantões fiscais. Tudo bem, pessoal? Cabe ao empregador. Vamos direto na letra A. Indicar formalmente o responsável técnico pelo cumprimento desta norma. Muita gente pergunta, Alexandre, o que é esse responsável técnico pelo cumprimento da NR 33? Aí normalmente a gente usa uma palavrinha mágica que tem geralmente nas NRs, glossário. Essa resposta está no glossário da própria NR 33, tá, pessoal? O glossário vem dizendo que o responsável técnico é o profissional habilitado para identificar os espaços confinados existentes na empresa e elaborar as medidas técnicas de prevenção, as medidas administrativas, as medidas pessoais e as medidas de emergência e resgate. O técnico de segurança do trabalho pode ser o responsável técnico pelo cumprimento da NR 33? Ué, se ele tiver habilitação para identificar esses espaços e elaborar essas medidas, ele pode ser o responsável técnico. Detalhe, elaborar as medidas, não cumprir essas medidas. Ele pode definir o responsável técnico, ele pode elaborar, por exemplo, as medidas de emergência e resgate. Ele pode não ter nenhuma prática em salvamento, mas sabe quais medidas de salvamento devem ser feitas. Ele pode, por exemplo, não saber como usar uma maca, como montar uma maca, suponhamos. Né? Ele pode não saber, o responsável técnico, mas ele sabe que a maca deve ser montada. Então ele pode indicar montar a maca, um exemplo simples, mas que ilustra essa situação. Ok, pessoal? Vamos adiante. Cabe ao empregador garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra após a emissão por escrito da permissão de entrada e trabalho, PET, conforme modelo constante no anexo 2 da NR. Gente, a empresa ela não tem liberdade de fazer uma permissão de entrada e trabalho conforme ela acha que deva. Ela deve usar o modelo constante no anexo 2 da NR 33, que tem essa cara aí. Tá? Lógico, mais para frente na norma, a própria norma permite que a empresa adeque esse modelo à sua realidade. Mas esse modelo ele deve ser seguido, tá, pessoal? Lógico que isso aí é só para a gente ilustrar. No nosso blog, vocês têm acesso ao link que dá acesso à NR33. No site do Ministério do Trabalho, na parte das normas regulamentadoras, vocês têm acesso também, tá, a esse anexo. E com mais calma depois vocês podem dar uma olhada em todas as informações que a PET deve conter, ok? Vamos adiante. Cabe aos trabalhadores, isso é muito importante, a NR33 vem definindo não só a obrigatoriedade de seu cumprimento por parte dos empregadores, mas também dos trabalhadores.
Vamos citar a letra B. Utilizar adequadamente os meios e equipamentos fornecidos pela empresa. E aqui a gente vai abrir um parênteses, primeiro parênteses dessa nossa videoaula 58, que a gente vai falar sobre o artigo 482 da CLT. O que o artigo 482 da CLT fala para a gente? Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho, ou seja, justa causa de demissão, tá? Os seguintes itens: mau procedimento, é um dos itens citados pelo artigo 482, desídia, que é a displicência, também citado pelo artigo 482, que justifica a demissão por justa causa, e a insubordinação. Também é motivo de demissão por justa causa, tá? Dado pelo artigo 482 da CLT. Então, muita gente vem me perguntar, se um trabalhador não usa os equipamentos que a empresa fornece, ele pode ser demitido por justa causa? Pode, de acordo com o artigo 482 na CLT. Se na Justiça do Trabalho ficar evidenciado que esse dispositivo realmente deu margem para demissão por justa causa, já é uma coisa que cabe à Justiça do Trabalho, tá, pessoal? Aqui a gente está falando do que consta na CLT. Então, se no contrato de trabalho tiver discriminado que o trabalhador é obrigado a usar o equipamento de segurança fornecido pela empresa, isso pode ser considerado como insubordinação no nosso humilde entendimento, tá? Como displicência, também o trabalhador está sendo displicente com o seu trabalho, não está usando o equipamento que a empresa fornece, porque o uso é do trabalhador, mas o equipamento é da empresa. Tá, pessoal? Então, o artigo 482, por isso que é importante, na nossa videoaula 16, a gente fala sobre alguns itens, alguns artigos da CLT que abordam a segurança e saúde no trabalho. Fica aí a nossa sugestão, tá, ok? Videoaula 16, que fala sobre a CLT, ok? Agora, voltando na NR33, a permissão de entrada de trabalho é válida somente para cada entrada. Tá, gente? Aqui a gente queria chamar bastante atenção disso. Somente para cada entrada. Muita gente pergunta para a gente, eu tenho vários espaços confinados, o trabalho naquele espaço confinado vai durar 20 dias, é a previsão. Eu posso emitir uma PET que aborde os 20 dias? A resposta é não. Por quê? Porque o item 33.331 já fala para a gente que a entrada, a PET é válida somente para cada entrada. Consequentemente, após a saída, aquela PET já perdeu a sua validade. Tudo bem, pessoal? Medidas administrativas. Vamos falar um pouquinho sobre elas. No item que fala sobre as medidas administrativas, o item I fala que encerrar a PET quando as operações foram completadas, quando ocorrer uma condição não prevista ou quando houver pausa ou interrupção dos trabalhos. Ou seja, eu estava com uma programação, entrei no espaço confinado, estava com uma programação de encerrar essa programação daí a 4 horas. Lógico que aquela PET seria invalidada após essas 4 horas. Contudo, aconteceu alguma interrupção no trabalho que ela precisou ser encerrada 30 minutos depois. Eu posso usar ainda a mesma PET para voltar ao trabalho e encerrar a programação? Não posso. Do mesmo jeito que o 33.331 fala que ela deve ser invalidada após a saída, o item I das medidas administrativas fala a mesma coisa. Acontecendo uma interrupção do trabalho, essa PET ela deve ser encerrada. Ok, pessoal? 33.332. Nos estabelecimentos onde houver espaços confinados, devem ser observadas de forma complementar à presente NR os seguintes atos normativos: a NBR 14.606 e a NBR 14.787,
bem como suas alterações posteriores. E aqui a gente vai abrir um segundo parênteses dessa nossa videoaula 58. Por quê? Recentemente, levando em consideração a data que a gente preparou esse material, que foi no dia 3 de junho de 2012, a gente recebeu um e-mail perguntando se é correto a ANR exigir o uso da NBR, uma vez que a NBR ela não é gratuita, que ela tem que ser paga. Olha, gente, infelizmente a resposta é sim, tá? Mesmo a NBR sendo paga, não sendo uma norma gratuita, a sua utilização é obrigatória, tá? Por quê? Porque a própria NR ela tem força de lei. Por mais que ela seja estabelecida por meio de portaria, ela é amparada pela CLT. E como a CLT dá força de lei para a NR e a NR exige o uso da NBR, consequentemente a NBR passa a ter força de lei. Então, o seu uso passa a ser obrigatório. Um outro exemplo, que foi o que me foi questionado nesse e-mail, foi esse item 17.533 da NR17, que fala que os níveis mínimos de iluminamento a serem observados no locais de trabalho são os valores de luminâncias estabelecidos na NBR 5413, norma brasileira registrada no Inmetro. Né? Se o uso dessa NBR seria obrigatório, mesmo raciocínio, tá, pessoal? A CLT ampara a NR, que ampara a obrigatoriedade do uso da NBR. Então, uso obrigatório, tá, pessoal? Voltando aqui na NR 33, né, para a gente concluir esse raciocínio. Portanto, a NBR, que é da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, né? A NBR que fala dos postos de serviço, entrada em espaços confinados, e a que fala de espaço confinado também, prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção, né? Elas são de uso, sim, obrigatórios. Ok? Vamos adiante. Gente, supervisor de entrada e vigia. Tá? Isso aqui é uma cena, né, muito comum, né, quando da existência de espaços confinados. Esse camarada aqui, ó, é o supervisor de entrada, que pode assumir também o papel de vigia. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre ele. É o seguinte, esse camarada é o que está no início e no final de toda a atividade de entrada em espaços confinados. Tá? Por quê? Porque o supervisor de entrada é quem emite a PET e quem encerra a PET, a permissão de entrada de trabalho. A permissão de entrada e trabalho, melhor dizendo. Né? Então, ele está sempre lá no início e no final. E o vigia é o camarada que está ali para vigiar o trabalho, né? Melhor dizendo, o trabalhador que executa suas atividades em espaço confinado. Caso ele precise de um salvamento, alguma operação de resgate, o vigia está ali. Consequentemente, a norma fala também sobre isso, o trabalho em espaço confinado nunca será realizado sozinho. Sempre, no mínimo, em dupla. O trabalhador que entra no espaço confinado e o seu vigia. Tá? O supervisor de entrada e o vigia podem ser a mesma pessoa, que é esse cidadão aí que a seta na imagem está indicando. Tá? Pessoal, capacitação, para a gente encerrar a videoaula 58. Tá? É vedada a designação para trabalhos em espaços confinados sem a prévia capacitação do trabalhador. E a capacitação não é aquele cara que desde os 15 anos de idade que ele entra num poço, numa fossa. Não. É a capacitação de acordo com a definição de capacitação da NR 58. Tá? Todos os trabalhadores autorizados e vigias devem receber capacitação periodicamente a cada 12 meses. Todos os trabalhadores autorizados, pessoal. Tá? Se aquele trabalhador, por mais que ele execute uma atividade de
de 5 em 5 meses, de 6 em 6 meses, ele deve receber a capacitação da NR33, ok? E, consequentemente, né, evidentemente, melhor dizendo, os vigias também. De novo, muita gente pergunta para a gente, Sabino, quais são esses trabalhadores autorizados da NR33? A mesma palavra mágica, glossário. Tá? Como a NR33 define o trabalhador autorizado para a gente? Tá? Trabalhador capacitado para entrar no espaço confinado, ciente dos seus direitos e deveres e com conhecimento dos riscos e das medidas de controle existentes. Ou seja, o trabalhador autorizado é o trabalhador que recebeu a capacitação. Tá? Lógico, não é que recebeu um treinamento sobre a NR33. Por exemplo, essa nossa videoaula 58. Não deixa de ser, entre aspas, né, uma aula sobre a NR33. Ela pode ser entendida como a capacitação que a NR33 exige? Não. Claro que não. Vocês estão tendo uma ideia sobre a NR33 e não sobre a maneira pela qual os trabalhos em espaços confinados devem ser executados. São coisas completamente distintas, tá, pessoal? E aí a gente cai no item 33.357. Os instrutores designados pelo responsável técnico, os instrutores dessa capacitação, né, devem possuir comprovada proficiência no assunto. Galera, repetindo, curso técnico de segurança do trabalho, o curso de tecnólogo de segurança do trabalho, ele não dá uma comprovada proficiência no assunto para ninguém, independente do curso. Independente do curso. Tá? Eu nunca vi, lógico, isso é um depoimento pessoal. Tá? Se vocês discordam, o nosso e-mail está aí à disposição, sabino.sst@gmail.com. Mas, na nossa experiência, que a gente confessa que é pequena, a gente nunca viu uma programação, um cronograma de aulas, um cronograma de temas nesses cursos que deem uma comprovada proficiência no assunto. Agora, ele é técnico de segurança de uma grande indústria química, já há tantos anos trabalha diretamente ligado a espaço confinado, opa, aí a situação é diferente. Tá, pessoal? Então, o instrutor da capacitação que a NR33 exige, e na norma, vocês vão ter lá a programação, os assuntos que devem ser abordados obrigatoriamente nos cursos de capacitação, nos cursos para vigia, nos cursos para supervisor de entrada. Isso tudo está definido na norma, não tem por que a gente trazer para esse nosso encontro. Tá? E uma coisa que é bacana também, no nosso site, vocês têm aqui na aba esquerda, tanto em downloads quanto publicações, vocês vão encontrar um material bem bacana sobre a NR33, tá? Que é a NR33 comentada, tá? Isso é bem bacana, está na aba downloads, e na aba publicações, vocês vão encontrar um livreto do trabalhador, que é é como se fosse a NR33, ilustrada e bem bacana, que tira a maioria das dúvidas que giram em torno de assuntos um pouco mais voltados para a área técnica da NR33. Tá, pessoal? Então, né, com essa questão da proficiência no assunto, espero que tenha ficado claro. Tá? O proficiência no assunto não basta conhecer a norma. Você tem que ter a vivência prática da norma, já ter recebido esses cursos que a norma exige, né? E também o lado teórico. Então você precisa teoria, capacitação e prática. E isso te dá, no nosso entendimento, a proficiência no assunto. Ok, pessoal? Terminamos por aqui. Como sempre, estamos à disposição
No Facebook é só procurar o nosso perfil, Alexandre Sabino de Oliveira. No Gmail, como a gente já disse, né, repetindo, sabino.sst@gmail.com, e no Twitter, SabinoSST, tudo junto. Ok, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal, grande abraço. Tchau, tchau.